Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala nesta manhã é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos aqui no nosso momento, no nosso canal do YouTube, com um momento apologético, defendendo a fé que uma vez foi dada aos santos. Pois, como na antiguidade, muitos erros têm se cometido com as deturbações que fazem com a Bíblia, com a palavra de Deus, com os ensinos e com as doutrinas bíblicas. Antes de entrarmos na matéria que falaremos hoje, quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, se você ainda não está inscrito, digitando lá paulo.delanhese, do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Neste momento queremos falar sobre a doutrina da predestinação. Esse ensino que infelizmente tem infiltrado dentro das igrejas evangélicas, como a Assembleia de Deus e outra. Um ensino mentiroso, que alguns homens se desvirtuaram da verdade. Então queremos nesta manhã mostrar que a doutrina da predestinação é uma doutrina inconsistente quando se diz a respeito da salvação. Porque esse é um dos pontos que mais se diverge da doutrina da predestinação inventada por Agostinho e Calvino, que até foram grandes homens da sua época, né? Não estamos aqui para tirar os méritos de Calvino ou de Agostinho, né? Mas estamos aqui para defender a palavra de Deus, pois foi para isto que fomos chamados. E Judas diz que devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada. E eu não posso me calar diante dessa doutrina que tem levado amigos meus, destruído pessoas, igrejas, como aqui na cidade que eu moro, no bairro que eu moro, há alguns anos atrás, uma igreja foi praticamente dizimada, porque o pastor daquela igreja se tornou um defensor ferrenho da doutrina da predestinação. Nós vamos lá à matéria, para não perdermos tempo, mas antes quero deixar o versículo qual temos como base, que é 2 Timóteo 4:3. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. É exatamente o que são os defensores da doutrina da predestinação. Eles são mestres que estão com coceira nos seus ouvidos, com comichões nos seus ouvidos. Eles tampam o ouvido para a verdade. Na capa desse trabalho que escrevemos, e esse trabalho foi feito em 2005, já tem um tempo, nós dizemos que a doutrina da predestinação é uma afronta ao sacrifício de Jesus. Por quê? Porque eles dizem que há os que foram escolhidos para ser salvos e os que foram escolhidos para a condenação. Então, no meu ver, Jesus morreu em vão. Jesus morreu por algo que não haveria necessidade de ter morrido. Porque quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Não haveria necessidade de Jesus ir à cruz. Não haveria necessidade de Jesus ser humilhado, esbofeteado, crucificado, chicoteado, cuspido e coroado e pregado na cruz. Esse é o meu ponto de vista. Jesus morreu por uma causa em vão, se formos defender a doutrina da predestinação. O outro ponto fundamental, porque a doutrina da predestinação é uma doutrina injusta, é quando você imagina uma criança nascendo e ela não ter direito da salvação. Por quê? Porque ela nasceu para ser condenada, pois essa é a defesa
que a linha da predestinação faz com salvação. Porque esse é o pior ponto que eles têm. Tem umas outras controvérsias? Tem. Mas nas demais coisas, eles também têm uns pontos bons, como o nosso, que somos arminianos. Eles defendem coisas boas. E como eu disse aqui no começo, seus defensores, seus autores, Agostinho e Calvino, foram até homens bons para a sua época e fizeram grandes obras. Mas quando se trata deste ponto, eles deixam a desejar. Porque toda criança que nasce, ela não nasce predestinada ao inferno ou ao céu. Ela nasce com o direito de escolha. E no decorrer da sua vida ela vai escolher servir a Deus ou o diabo, ir ao céu ou ao inferno. Porque como já dissemos outras vezes, Deus não lança ninguém ao inferno. Deus não condena ninguém ao inferno. São as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas ações que fazem o caminho que iremos ir ou não. Porque não podemos, em hipótese alguma, imaginar que uma criança que ainda não sabe escolher o bem e o mal já ser condenado ao inferno. Outro ponto fundamental que eu defendo. Dentro da doutrina da predestinação, o Espírito Santo também estaria em vão aqui. Porque o Espírito Santo ele está aqui como ajudador, como conselheiro e como aquele que convence o homem do pecado. Mas para quê? Convencer o homem do pecado se ele já está condenado. Não soa estranho? A doutrina da predestinação é errônea exatamente por esses pontos fundamentais, ponto da salvação, pontos da nossa fé, pontos da nossa crença do que a Bíblia nos ensina, do que a Bíblia nos mostra. Vamos entender um pouco como começou a difundir essa doutrina e quem de fato a instituiu, né? Começando ali por Agostinho. Agostinho, cerca de 400 anos depois de Cristo, bispo de Hipona, que a partir da controvérsia com Pelágio, pregador irlandês, acerca da doutrina da salvação, criou a doutrina da predestinação. Tudo por um erro de interpretação, que ele baseou em um texto isolado da Bíblia. Vejamos o que nos diz o texto a qual Agostinho defendia a predestinação como salvação. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 30. Aqui está o texto de partida para a doutrina da predestinação difundida por Agostinho em uma controvérsia com Pelágio. Só que esse texto não dá imagem à salvação eterna, como eles defendem. Por quê? Predestinar, justificar, aqui no conceito de Paulo, o apóstolo, é ser escolhido para uma obra específica e não para a condenação ou salvação eterna. Como já dissemos, antes isso desvaloriza o amor de Deus, o amor de Cristo e o amor do Espírito Santo e o sacrifício que foi feito. Porque nisto conhecemos o amor de Cristo, que deu a sua vida por nós. 1 João 3,16. Só que se a pessoa já está condenada ou já está salva, por que Cristo morreu na cruz? Essa é a pergunta que não quer nos calar nesta manhã. E o defensor que realmente deu o impasse final a esta doutrina foi Calvino, seguidor ferrenho de Agostinho. Calvino
defendia a predestinação. Veja a sua afirmação sobre esse assunto. Denominamos predestinação o decreto de Deus pelo qual decidiu o que acontecerá a cada homem, pois não foram criados nas mesmas condições. Alguns são predestinados à vida eterna, enquanto outros à condenação eterna. E uma vez que o homem é criado para alcançar um deste alvo, dizemos que a predestinação à vida ou à morte estão à disposição do homem. Essa era a fala de Calvino e está dentro dos seus Institutos 111, página 215. Calvino desfaz do sacrifício de Cristo, quando diz que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição. Isso é inconcebível pela palavra de Deus. O Deus de Calvino, eu falo sem medo de errar, nessa questão doutrinária, é um Deus sem amor. É um outro Deus, não o Deus da Bíblia. O Deus de Calvino criou homens diferentes, quanto ao nosso Deus criou-nos a sua imagem e sua semelhança. Gênesis 1:26. Deus não criou alguns perdidos e outros salvos. Não, todos nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Dentro da Bíblia Sagrada, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, não existe a palavra predestinação com o sentido de salvação ou condenação eterna. Isso tem que ficar mais do que claro. E você nunca mais errará nessa questão. Você nunca mais será enrolado por esses discípulos de Satanás. É inconcebível que um crente, principalmente da Assembleia de Deus, que tanto prega, que tanto ensina a palavra de Deus, seja enganado por esses mentirosos. Vejamos no Antigo Testamento a prova de que a palavra predestinação não tem nada a ver com salvação. Pois não existe no Antigo Testamento palavras que expressam com clareza a ideia de predestinação como salvação. Vejamos os textos que temos no Antigo Testamento que dá-nos a imagem da predestinação, mas com outro sentido. Fala-se frequentemente em Deus propor, ordenar ou determinar coisas específicas, como o Salmo 139, verso 16, Isaías 19, 17 ao 46, Jeremias 49, 20 e Daniel 4, 24. Mas na sua maioria essas palavras ou expressões são proferidas com a intenção de mostrar o reconhecimento da onisciência e soberania de Deus e expressam quase sempre mais um desejo do escritor do que qualquer outra coisa. Não formulam necessariamente um ensinamento doutrinário. Uma outra doutrina bíblica não se faz reconhecendo aqui ou ali pensamentos ou expressões de um outro autor, mas de diversos livros. Essa prática ingênua os leva a errar, porque a doutrina bíblica não é feita de versículos isolados ou de alguns pensamentos. Precisamos de todos os conceitos. De qualquer forma, a não ser que juntemos dezenas de versículos possíveis e forcemos a sua interpretação, não temos base no Antigo Testamento para encontrar ali uma sólida doutrina da predestinação que possa ser aplicada aos indivíduos em particular. Agora vejamos no Novo Testamento. O termo básico usado no Novo Testamento é traduzido comumente por predestinar, proorizo, que em grego expressa o pensamento de determinar uma situação para uma pessoa ou vice-versa, com antecedência. Romanos 8, 29 e 30, Romanos 1, 11 e Atos 4, 28, 1 Coríntios 2, 7. Outros versículos que dão a ideia de predestinação e muitas vezes são traduzidos como tal, pode ter
os mais diversos significados, como arranjar com antecedência, protazo, Atos 17, 26, propor, politemai, Efésios 1:9, Romanos 1:13, Romanos 8, 28, Efésios 1:11. Então, o sentido de predestinar, de escolher, de nomear alguém, aqui é um sentido diverso, e não o sentido de salvação, ou de escolha, ou de eleição eterna. Porque eu volto a dizer, se Deus escolheu uns para a salvação e outros para a condenação, o sacrifício de Cristo foi em vão. São abundantes no Novo Testamento as palavras que favorecem a prática tradicional de definir a predestinação em termos do propósito de Deus acerca da circunstância e destino das pessoas. A ideia de eleição passa a ser aplicada à igreja e, consequentemente, a cristão. A eleição é um ato de Deus que predestina pecadores à salvação em Cristo, antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, Mateus 25, 34 e Pedro 1:20. Então Deus, antes da fundação do mundo, já chamava o povo para a salvação, mas sem uma predestinação de condenação ou salvação. Chamava porque Deus chama a todos. Todo mundo é chamado para a salvação, nunca para a perdição. Pois a Bíblia diz em Apocalipse muito claro que o inferno não foi feito para nós, mas foi feito para o diabo e os seus anjos, e todos aqueles que não aceitarem e não se acharem escrito no livro da vida. Mas não é que Deus queria condená-los. Deus os chama para a salvação. Isso tem que ficar claro. Eu já disse atrás e volto a repetir. O homem, a mulher, vai para o inferno pelas suas escolhas próprias, não porque Deus determinou. Mas vamos voltar à apostila e às palavras para entendermos melhor essa questão. Proorizo, usado quando Deus é o sujeito, expressa o pensamento de determinar uma situação para uma pessoa com antecedência ou vice-versa. Romanos 29. Protasso, arranjar com antecedência. Atos 17, 26. Politemai, propor. Efésios 1:9. Proteses, propósito, planos. Romanos 8, 28. Proetomazo, preparar com antecedência. Romanos 9, 23. Polixerizo, nomear de antemão, Atos 3, 20. Polixerotônio, escolher de antemão, Atos 10, 41. Proprepo, prever, Gálatas 3, 8. E prognóstico, conhecer de antemão, 1 Pedro 1, 20. Então aqui estão os textos em grego que nos dão o conceito sobre as palavras de predestinação do Novo Testamento. E nunca com o sentido de salvação, mas de uma escolha para uma obra específica, de uma escolha para algo que Deus quisesse que fosse realizado. Na prática, isso tem que ficar claro, que aqueles que advogam a doutrina da predestinação traduzem todos esses textos e versículos e inúmeros outros que têm o mais diverso significado, forçando a interpretação dele. Para quê? Para dar margem à sua doutrina, para dar margem aos seus ensinamentos de salvação. Que Deus escolhe e elege alguns para a salvação e outros não. Só que isso é inconcebível, pois a presciência de Deus não é pré-ordenação ou predestinação. O fato de Deus saber o que vai acontecer não significa essencialmente que ele determinou que assim fosse. Por outro lado, preparar com antecedência, escolher antecipadamente ou para planejar algo para uns não implica em excluir outros, como foi o caso de Noé, de Abraão, de Moisés, de Davi ou de Salomão e de tantos outros que foram escolhidos por Deus, não para a salvação, mas para uma obra específica que Deus o havia escolhido. Mesmo que alguns versículos isolados possam passar a ideia de predestinação, convém atentar para outros ensinamentos ou doutrinas bíblicas que se ajustam mais
concretamente com as virtudes de Deus e seu plano para os seres humanos, de acordo com a sua palavra. Não é pecado usar o raciocínio, a lógica e o bom senso para fazer isso. É isso que eles precisam aprender. Mas temos de ter o bom senso e sermos maduros e não meninos, que se deixa ser levado por alguma ou qualquer direção. Temos que ter a mente de Cristo, como disse Paulo. Vejamos o que eles falam dentro dos seus estatutos, sobre algumas pessoas que foram escolhidas para a condenação. A primeira que eles dizem é Caim. E eles chegam a ter o absurdo de dizer que Caim não nasceu do relacionamento de Adão e Eva, mas sim do relacionamento de Eva e Satanás. Eles dizem que o pecado que Eva cometeu foi ter relação sexual com Satanás, e que gerou Caim, e Caim é o filho da perdição. Eles dizem que todos que nascem sob a linhagem de Caim estão condenados ao inferno. E as que nascem sob a linhagem de Abel estão fatos ao céu. Isso é mentira, porque a Bíblia diz que tanto Caim como Abel é do relacionamento de Adão e Eva. Pois a Bíblia diz que Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Isso é uma deturpação da verdade. Mas vamos ao texto. Dizem eles que Caim, mesmo que quisesse ser salvo, não poderia, porque Deus já o havia determinado para a condenação. E forçam mais ainda a respeito de Caim, dizendo que ele era fruto de uma relação de Eva com Satanás, que ele não era filho de Adão com Eva. Parece mais piada do que uma história ou pensamento isso. A Bíblia jamais nos diz que Deus havia predestinado Caim para a condenação. Ela nos diz ao contrário. Vejamos. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Eis que descaiu o teu semblante. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Gênesis 4, 6, 7. Deus não estava condenando Caim. Deus estava chamando a atenção de Caim, dizendo: se bem fazeres, não haverá aceitação para ti? Caim, não se condene, Deus estava falando em outras palavras. Caim, não perda a sua salvação. E agora vem esses aí dizer que Caim foi escolhido para a perdição? Mentira. Bem fizeres, haverá aceitação para ti. Foi o que Deus disse, só que Caim escolheu fazer o contrário. Não foi Deus que condenou Caim, foi a escolha de Caim, como é a minha escolha, como é a sua escolha e a escolha de todo mundo que resolve fazer o mal. Deus nunca lança ninguém ao inferno. Deus nunca condena ninguém. Todos nascem com o direito da salvação. Agora, a questão de ter a salvação ou não ter é a escolha do homem, não de Deus. Eles dizem também que Esaú é outro que Deus predestinou para a condenação por ter vendido a sua primogenitura a Jacó. Para começar, primogenitura tem que ficar bem claro, não tem nada a ver com salvação. Primogenitura era uma bênção do pai ao filho mais velho. Perder a primogenitura era perder o direito de ser o anfitrião da família, nunca da salvação. Pois eles estão equivocados. Outra pessoa que eles dizem que nasceu já com direito à condenação é Judas Iscariote. Eles dizem que Judas traiu Jesus porque já havia sido predestinado para isso. Mas não é o que a Bíblia diz. Porque Jesus, como Deus, jamais teria escolhido Judas para ser seu discípulo, se ele o havia predestinado de antemão para a condenação eterna. Uma outra coisa a respeito de Judas, na minha opinião, é que ele era um discípulo de muita confiança para Jesus. Se não fosse, Jesus jamais o teria feito seu tesoureiro. Nenhum pastor colocaria um condenado como tesoureiro de sua igreja. Isso soa muito estranho. O que levou Judas a trair Jesus e ser condenado foi ele ter deixado Satanás entrar no seu coração. Foi ele não ter se arrependido. Porque ele pecou vendendo Jesus, como Pedro pecou negando Jesus. Só que há uma diferença de Pedro e Judas. A Bíblia diz que Pedro se arrependeu amargamente e chorou. E Judas
ainda que se arrependeu, saiu para se enforcar, ainda que ele não se enforcou, porque diz Atos dos Apóstolos que ele caiu de um despenhadeiro e despedaçou, saindo as suas entranhas para fora. Então Judas fez a escolha da condenação. Não foi Deus, não foi Jesus que de antemão o escolheu para a condenação. Porque se Deus fizesse isso, Deus é injusto. Mas ao contrário, a Bíblia diz que Deus dá o direito a todos a serem salvos. Outras passagens que eles tentam argumentar sobre a predestinação é a do profeta Jeremias. Vejamos o que nos diz. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei e te dei as nações. Jeremias 1, 4, 5. Eles dizem que Deus escolheu Jeremias para ser salvo, mesmo antes de ter nascido, ele já havia sido escolhido. Isso não é verdade. Porque a escolha aqui de Jeremias é uma escolha para uma obra específica, é uma escolha para profeta. Essa passagem, mesmo em pensamento, não sugere isso. O fato de Deus conhecer ele mesmo antes de ter formado no ventre, não significa que Deus o havia escolhido para a salvação. O que está em jogo nessas passagens é a onisciência de Deus, ou seja, seu conhecimento antecipado sobre o profeta Jeremias, mesmo antes que ele nascesse. A passagem diz que Deus o conhecia e o havia dado por profeta, ou seja, mais ou menos assim, Deus estava falando para o profeta Jeremias. Jeremias, antes de você ser formado, eu escolhi para ser profeta e para uma obra específica. Conta outra piada. Jeremias não foi escolhido para salvação. Jeremias foi salvo, mas porque ele escolheu servir a Deus, obedecer a Deus, diante de toda aquela nação que ele vivia, que rejeitava a Deus, a qual foi levado como cativeiros para a Babilônia. Porque se Jeremias não obedecesse a Deus, se Jeremias não fizesse a obra de Deus, se Jeremias tomasse o mesmo caminho daquela nação, ele também teria sido levado cativo ou morto por Nabucodonosor. Não pode se deturpar a palavra. E os defensores da doutrina da predestinação fazem exatamente isso. Eles deturpam a palavra de Deus. Porque isso não combina com Deus. Eleger alguém para a salvação e outro para a condenação. Não podemos cair nessa armadilha de Satanás. Não podemos cair nessa mentira de Satanás. Precisamos examinar a Bíblia. Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos estar mais na escola bíblica dominical. Precisamos ler a Bíblia, precisamos interpretar a Bíblia. Precisamos de um dicionário, de uma concordância bíblica. Que aí Satanás não nos engana como tem enganado a muitos com essa doutrina da predestinação para a salvação. Vamos concluir dizendo que a doutrina da predestinação, ela é irrelevante com o sacrifício de Cristo, como eu disse. Se você acreditar na doutrina da predestinação, você está invalidando o sacrifício de Cristo. Se você defender a doutrina da predestinação como salvação, você está desfazendo do sacrifício de Cristo. Se você acreditar na doutrina da predestinação, você está desfazendo o trabalho do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado e da justiça. Se você acreditar na doutrina da predestinação, você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque Deus diz em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que neles crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se existisse a doutrina da predestinação como sentido de salvação, esse texto não poderia estar escrito assim, que Deus deu
Jesus ao mundo. Mas teria que estar escrito mais ou menos assim: Deus amou aqueles que ele predestinou para a salvação, e não todo mundo. Mas o texto diz que Deus amou todo mundo, e não aqueles que ele determinou para a predestinação. Está claro? Você agora só vai continuar no erro se você quiser. Você só vai continuar sendo enganado se você quiser. Não existe a doutrina da predestinação como salvação. Não existe a eleição de alguns e a condenação de alguns. Não existe. Isso é mentira. Quero citar uma frase aqui novamente de um autor aqui de Jundiaí, um grande comentarista na área apologética, grande escritor de revista da Escola Dominical, pastor Ezequias Soares, que seguiram Jesus errado. Seguir uma doutrina errada, seguir um caminho errado, nos levará a um céu errado. Não se deixe enganar por essa doutrina mentirosa. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Volto a te dizer, não está inscrito no nosso canal do YouTube? Entra lá no seu celular, no seu tablet, no seu computador, digite paulo.delanhese. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.